Oiê, boas-vindas a mais uma super aula de resolução. E esta super aula é especialíssima, porque é a nossa super aula de número 50. E para comemorar esse marco de super aula, eu escolhi as questões que mais caem. Então hoje não vou falar sobre uma banca específica, não vou falar sobre um assunto específico, mas eu reuni nesta super aula os assuntos que sempre aparecem nas provas de concursos públicos. Então, esta super aula é essencial para a sua preparação, porque além de resolver essas questões, eu vou explicar tintim por tintim, você vai aprender a resolver essas questões para não errar no dia da sua prova. E se você estuda para concurso público, já sabe, precisa se preparar, porque língua portuguesa é a matéria que mais derruba os candidatos. E como eu devo me preparar, professora? Ah, eu tenho a solução para você. É o curso Português Completo, o meu curso do básico ao avançado, em que os assuntos estão organizados na ordem que você precisa estudar para aprender de verdade. O curso une teoria e prática de forma equilibrada. Eu vou deixar o link para o português completo na descrição deste vídeo. E vamos começar a resolver aqui as questões que mais caem em concursos públicos. Já aproveita e comenta aqui para mim qual assunto você acha que com certeza vai aparecer nesta super aula, com os assuntos que sempre estão presentes nas provas de língua portuguesa? Conte aqui para mim nos comentários. Vamos começar aqui. Primeira questão. Assinale a alternativa que indica corretamente a relação sintático-semântica estabelecida entre as orações e sinalizada pelo termo em destaque. Letra A. Quem nunca sentiu um certo orgulho por conseguir fazer várias coisas simultaneamente? Esse por aqui indica causa. Letra B. Procurar um local mais silencioso ou desligar notificações. Esse ou significa adição? Letra C. Muitas vezes não estamos conseguindo memorizar as coisas porque não estamos presentes de verdade. Esse porquê indica conclusão? Letra D. Por exemplo, deixar o celular de lado enquanto assiste às séries. Enquanto indica comparação. E letra E. Agendar horários específicos para checar e-mails, mensagens e outras atividades. Para expressa tempo. E aí, qual alternativa está correta? Em qual alternativa está sinalizado corretamente o que expressa o termo em destaque? Vamos ler novamente a letra A. Quem nunca sentiu um certo orgulho por conseguir fazer várias coisas simultaneamente? Aqui nós temos essa preposição por que expressa causa. Já encontramos o nosso gabarito. Como professora, você soube que esse por expressa causa. Eu consigo trocar por porquê. Então, nós vamos desenvolver essa oração reduzida e vamos flexionar o verbo conseguir. Quem nunca sentiu um certo orgulho porque conseguiu fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, esse por conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo é a causa de alguém ter sentido um certo orgulho. Então, sim, já temos o nosso gabarito, é a alternativa correta, letra A. Esse por expressa causa nesse contexto, inicia uma oração com valor causal. Mas vamos ver as demais. Letra B. Procurar um local mais silencioso ou desligar as notificações. Vai fazer uma coisa ou outra. Então, esse ou indica alternância, não adição. Alternância, não adição. Adição, a conjunção clássica aditiva é e, né, em que se somam duas coisas. Aqui, esses dois elementos não estão sendo somados. Então, letra C. Muitas vezes não estamos conseguindo memorizar as coisas porque
não estamos presentes de verdade, porque não expressa conclusão. Esse porquê aqui expressa causa, assim como a letra A. Conclusão, a ideia de conclusão, ela é expressa pelas palavras portanto, logo, então. Nesse caso aqui, não é conclusão, é causa. É uma oração subordinada, adverbial, não uma oração coordenada conclusiva. Letra D. Por exemplo, deixar o celular de lado enquanto assiste às séries. Enquanto expressa tempo. Quando você vai deixar o celular de lado? Enquanto assiste às séries. Então aqui é tempo, não é comparação. E letra E, agendar horários específicos para checar e-mails, com o objetivo de checar e-mails, com a finalidade. Então, esse para não indica tempo, indica finalidade. Questão 1, alternativa correta, letra A. As bancas adoram esse assunto. Então, as conjunções e as ideias, né, os sentidos das preposições também são muito explorados pelas provas de concursos públicos. Saiba entender, saiba identificar os sentidos das locuções, das conjunções e das locuções conjuntivas. Professora, e se eu decorar as listas de conjunções? Isso pode servir para você resolver uma série de questões, pode sim. Só que você precisa saber identificar o sentido dessas conjunções. Não basta sair decorando listas. Não faça isso se você não souber os sentidos expressos por essas conjunções e locuções conjuntivas, tá? Então, o que é importante? Você analisar o contexto, porque uma conjunção, ela pode estabelecer diferentes sentidos de acordo com o contexto. Então, não vai decorar sem entender. Não seja um decoreber, eu sempre falo isso. Decorou? Beleza, não tem problema. Isso pode resolver sua vida em certos momentos. Mas você precisa entender e saber ler o contexto, beleza? Questão 1, alternativa correta, letra A. Segunda questão da nossa super aula especial com as questões que mais caem em concursos públicos. Estamos diante, claro, de uma questão sobre crase. Não poderia faltar crase nesta super aula especial, porque crase, gente, a gente pega qualquer prova de concurso público, tem lá crase. Professora, eu posso decorar lá a lista dos 10 mandamentos de crase? Bom, poder você pode, né? Você é livre para decorar. Mas eu já te adianto, se você decorar aquela listinha lá que circula na internet dos 10 mandamentos de crase e não entender o que é a crase, por que ela ocorre, você vai cair em pegadinhas. Então, tu pode decorar, tudo bem, não tem problema, isso daí até pode resolver uma questão ou outra para você, mas você precisa saber analisar o contexto, né? Analise o contexto é como um mantra, né? Você precisa saber analisar o contexto para não cair nas pegadinhas das questões sobre crase, ok? Então vamos lá. Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego do acento grave indicativo de crase. Letra A. Os insumos foram distribuídos às pessoas do alojamento. Letra B. O aluno emprestou a caneta à professora. Letra C. Iremos a Portugal na segunda semana de dezembro. E letra D. A jornada foi encerrada às 18 horas. Muito bem, a gente vai procurar a alternativa incorreta, errada, tá? Letra A. Os insumos foram distribuídos às pessoas do alojamento. O que é distribuído a alguém, tá? Aqui, o substantivo feminino, que está no plural, pessoas, ele está acompanhado pelo artigo definido as. Então, esse a, preposição exigido pela palavra distribuídos, o que é distribuído a
alguém, então esse a, primeiro a, é a preposição. Ele se junta ao as, artigo que está acompanhando o substantivo feminino pessoas. Então, ocorre essa crase aqui por conta da fusão entre a preposição e as, artigo. Ah, professora, mas eu lembro que não ocorre crase antes de plural. Calma lá. Não ocorre crase antes de plural se for só preposição. Se for assim, os insumos foram distribuídos a pessoas do alojamento. Aqui, se fosse só a sem o S, de fato, não ocorreria crase. Por quê? Porque seria só a preposição. Então, veja, as duas formas estão corretas. As pessoas do alojamento, com acento que indica crase, que indica essa fusão entre essas duas palavras aqui, ou a pessoas do alojamento, sem o acento que indica crase, porque aqui não tem o artigo definido, é só a preposição, é só uma palavra. Professora, muda o sentido? Existe sim uma mudança de sentido entre essas duas versões. Se eu digo que os insumos foram distribuídos às pessoas do alojamento, eu quero dizer que todas as pessoas do alojamento receberam insumos, porque o artigo definido aqui está especificando, está determinando as pessoas. Agora, se eu retiro o artigo definido e deixo apenas a preposição, eu deixo de especificar essas pessoas. E aí fica assim: os insumos foram distribuídos a pessoas do alojamento. Quais pessoas? Não sei, algumas pessoas, nem todas receberam, algumas receberam, outras não. Então, existe uma leve mudança de sentido aí, se houver o artigo definido e se não houver o artigo definido. Então, preste atenção a isso, que isso também pode ser cobrado na sua prova de concurso público. O aluno emprestou verbo transitivo direto e indireto. Emprestou o quê? A caneta. Quem empresta, empresta algo. A caneta, objeto direto. A quem? A professora. Então, aqui o objeto indireto, ele conta com a presença da preposição. Emprestou algo, a caneta, à professora. Então, a preposição exigida, essa preposição exigida aqui, ó, pelo verbo transitivo indireto, e essa preposição se junta ao artigo definido que está determinando a professora. Quando eu digo que o aluno emprestou a caneta à professora, é uma professora específica. Eu entendo que o meu interlocutor sabe de que professora eu estou falando. Então, esse a preposição se junta ao artigo definido que está acompanhando professora, e aí eu preciso colocar o acento que indica crase, que indica que aqui tem preposição também. Muda professora por professor. O aluno emprestou a caneta ao professor. Então, se fica ao professor, ó, essa dica é muito boa. Se fica ao professor, é a preposição e o artigo acompanhando o professor, né? Eu falo a professora, o professor. Por isso que se eu troco professora por um substantivo masculino, fica ao professor. Muito bem, então tá certo também. Letra A tá certa, letra B tá certa. E a letra C? Iremos a Portugal na segunda semana de dezembro. Portugal. Esse nome de país não admite artigo antes. Então, se eu falo assim, aquela regrinha antes de lugares, vou a, volto da, crase a. Crase existe. Vou a, volto de, crase pra quê? Eu vou a Portugal, eu volto da Portugal? Não, eu volto de Portugal. Então, se eu vou a, volto de, quer dizer que de é só preposição, sem artigo definido. Então, isso quer dizer que antes de Portugal não se admite o artigo definido. Iremos a Portugal, voltaremos de Portugal. Portanto, esse acento que indica a crase aqui está errado. Iremos a Portugal,
sem o acento que indica crase. Aí se eu vou à França, eu vou à França, eu volto da França. Então veja aqui, a palavra França admite o artigo definido. Então, antes de França, vai ter aí o artigo definido, e aí, se for um contexto em que a preposição se encontra com o artigo, eu coloco a crase. Beleza? Muito bem. Então, aqui, a letra C é a alternativa que deve ser assinalada, porque estamos procurando a alternativa incorreta. E a letra D, a jornada foi encerrada às 18 horas. Aqui nós temos um horário específico, é uma hora, né? É uma hora específica determinada, então ocorre crase antes de horas específicas determinadas. A jornada foi encerrada às 18 horas. Então aqui ocorre crase, a letra D também está correta. Questão 2, a alternativa que deve ser assinalada porque está errada é a letra C. Me conte, você acertaria essa questão? Você achou a questão fácil ou difícil? Conte aqui que eu quero saber. Terceira questão. Esse tipo de questão também cai muito em concurso público. Veja, no trecho, para criar abelhas e produzir mel, oferecendo para a população local alternativas sustentáveis de renda, para que não mais precisassem explorar o parque. Substituem-se correta e respectivamente os trechos sublinhados por pronomes em letra A, criá-las, a oferecendo, o explorar. Letra B, criar-lhes, oferecendo-lhe, explorar-lo. Letra C, criar-lhes, a oferecendo, explorá-lo. Letra D, criá-las, oferecendo-lhe, explorá-lo. Ou letra E, criá-las, oferecendo-a, explorá-lo. Para resolver essa questão, você precisa ter alguns conhecimentos em relação aos pronomes e também a transitividade verbal. Você precisa saber se um verbo é transitivo direto ou indireto, que tipo de pronome exerce a função de objeto direto, que tipo de pronome exerce a função de objeto indireto. Você também precisa saber sobre colocação pronominal e, por fim, você precisa saber fazer os devidos ajustes para colocar um pronome no verbo, quando ele está depois do verbo, quando o pronome vem depois, ou seja, enclítico ao verbo. Vamos lá, vamos por partes. Para criar abelhas, nós vamos substituir abelhas por um pronome oblíquo. Então, aqui, criar é um verbo transitivo direto. Quem cria, cria o quê? Cria abelhas, objeto direto. O pronome, então, que eu devo utilizar para substituir abelhas aqui deve ser as. Por quê? Porque abelhas é um substantivo feminino e que está no plural. Professora, pode ser lhes? Não pode, porque lhes, né, e as suas variações, lhe ou lhes, são pronomes que vão exercer a função de objeto indireto dentro da oração. Então, se abelhas é objeto direto, eu não posso usar lhe ou lhes, que exerce a função de objeto indireto. Eu tenho que usar as, tá bom? Então, criar abelhas, criar, tá? Criar mais as. Beleza, vai ser criar as? Não. Por quê? Porque, de acordo com as regras, para eu juntar esse pronome oblíquo aqui a um verbo que está no infinitivo e que, portanto, termina com a letra R, por questões sonoras, eu vou retirar essa letra R e vou acrescentar a letra L ao pronome oblíquo. Veja, o pronome oblíquo é as, mas por questões sonoras, quando ele vem depois do verbo, eu vou retirar a letra R do verbo, se o verbo termina em R, L ou Z. Então, eu retiro essas letras do verbo e acrescento a letra L ao pronome oblíquo. Então, fica assim, criá-las.
criá-las aqui, criá-las aqui. Não pode ser lhes, porque é objeto direto, e não pode ser criar-las, porque o verbo perde esse R aqui por questões sonoras. Eu coloco também esse acento no A, porque essa forma verbal vai seguir as regras de acentuação normalmente. Então, trata-se de uma oxítona terminada em A. As oxítonas terminadas em A são palavras acentuadas. Por isso, criar com acento, mais las, que é o pronome que está substituindo abelhas. Beleza? Bastante coisa, né? Vamos lá. Oferecendo para a população local alternativas sustentáveis de renda. Aqui nós temos um verbo transitivo direto e indireto. Oferecendo o quê? Alternativas sustentáveis de renda. Esse é o objeto direto. Para quem? Para a população local. Aqui é o objeto indireto, que a gente tem a preposição para aqui. Então, para a população local, objeto indireto. É esse objeto indireto que a questão quer que a gente substitua por um pronome oblíquo. E aí eu já falei aqui que qual pronome ocupa a posição de objeto indireto? É o pronome lhe. Então, fica assim. Pode ser o pronome a? Não pode, porque o a só vai exercer a função de objeto direto. Então, eu já tiro aqui esse a, as alternativas que tem o a, né? E vou procurar as alternativas que tem o lhe, oferecendo-lhe, oferecendo-lhe e oferecendo-lhe. Só pode ser o lhe, porque para a população local é objeto indireto. Eu poderia colocar o lhe antes, eu sei que não tem nenhuma alternativa aqui, né, que coloque o lhe antes, mas eu já adianto que não poderia colocar o lhe antes, porque está depois de uma pausa, então não pode ocorrer próclise aqui depois dessa pausa. Deveria ser necessariamente ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo. Veja quantos conhecimentos eu estou acionando aqui para resolver esta questão. E por isso é uma questão boa, porque as questões boas de concursos públicos, elas trazem vários assuntos para ver se o candidato tem esse domínio. Então, por isso que precisa estudar direitinho, né? E sabendo estabelecer as relações entre os assuntos. E o terceiro caso aqui, explorar o parque. Explorar é um verbo transitivo direto que explora algo. O que? O parque. O parque é objeto direto, então a gente vai usar o pronome o ou o pronome lhe. Pronome o. Nem tem a opção, né, de usar o pronome lhe aqui nas alternativas, mas é o pronome o. Para que não precisassem mais explorar o. Então, aqui, o que a gente faz? Explorar mais o. Eu posso colocar explorar o? Não, porque o verbo termina com a letra R, e eu já expliquei que nesses casos a gente vai retirar a letra R e acrescentar a letra L ao pronome oblíquo. Então, vai ficar explorá-lo com acento, porque vai seguir as regras de acentuação, normalmente. Não pode ser o explorar-lo, porque precisa perder o R. E por que não o explorar? Porque quando a gente tem um verbo no infinitivo, geralmente, preferencialmente, o pronome fica depois do verbo. Então, é mais natural que seja explorá-lo mesmo, em vez de o explorar. A alternativa correta é a letra D, criá-las, oferecendo-lhe e explorá-lo. Questão 3, a alternativa correta é a letra D. A quarta questão é uma questão de acentuação.
Ah, professora, eu não estudo acentuação porque eu sou um bom leitor, então eu sei quando as palavras são acentuadas, quando elas não são, eu sei isso de forma natural. Isso pode servir para muitas questões, mas algumas questões exigem a regra de acentuação. E aí você precisa estudar, conhecer as regras, sim. Vamos lá, ver se esse é o caso desta questão. Mesmo sem perceber, ao aparecer em shoppings, estações de trem, asilos e nas ruas com músicas alegres, eles também estão beneficiando a própria saúde deles. Considerando as regras de acentuação dos vocábulos presentes no trecho e no texto base, analise as afirmativas a seguir. Primeira, os vocábulos músicas e saúde são acentuados pela mesma regra, pois ambos apresentam o U tônico em posição medial, ou seja, no meio da palavra, o que justifica o emprego do acento gráfico independentemente da posição, da classificação silábica das palavras. Então, aqui está dizendo o quê? Que músicas e saúde são acentuados pela mesma regra. Já está errada essa afirmação. Por quê? Músicas é uma palavra acentuada por ser proparoxítona, então não é independente da classificação silábica das palavras, não. Aqui é acentuada por ser uma palavra proparoxítona que tem a antepenúltima sílaba mais forte, é por isso que ela é acentuada. Então, ela é acentuada, essa acentuação dela é dependente da classificação silábica, da posição da sílaba tônica. Então, músicas é acentuada por ser uma palavra proparoxítona e saúde é acentuada porque a letra U é tônica e forma um hiato com a vogal da sílaba anterior. Então, quando a gente separa as sílabas de saúde, fica assim: sa, u, d. Então, é uma palavra acentuada porque esse U é tônico, ou seja, forte, e ele forma hiato com a vogal da sílaba anterior. A palavra saúde, de fato, não é acentuada por ser uma palavra paroxítona. Ela é acentuada independentemente da posição da sílaba tônica. Só que ela é acentuada por formar um hiato com a vogal da sílaba anterior e não é a mesma regra de músicas. A primeira afirmação já está errada. Segunda, o vocábulo também é acentuado por ser uma palavra que apresenta a última sílaba tônica terminada em "em". Então, sim, quando a gente separa as sílabas da palavra também, a gente percebe que a mais forte é a última, trata-se, portanto, de uma palavra oxítona, que tem a última sílaba mais forte, e as oxítonas terminadas em e ens são acentuadas, como também e parabéns. Portanto, a segunda afirmação está certa. Terceira afirmação. O vocábulo mantém, com acento circunflexo no E, recebe acento diferencial, assim como os verbos ter e vir. Então, aqui, gente, o verbo manter, ele tem aqui terceira pessoa do singular, ele mantém, que tem acento pela mesma regra de também, por ser uma palavra oxítona terminada em "em", e na terceira pessoa do plural, eles mantêm. Ele recebe esse acento circunflexo aqui, indicando que está na terceira pessoa do plural, assim como os verbos ter e vir, também no presente do indicativo. Então veja, ele tem no singular, eles têm no plural, com acento circunflexo para diferenciar o singular do plural. E o verbo vir, ele vem no singular, eles vêm no plural. Então, sim, o vocábulo mantém, recebe acento diferencial, assim como os verbos ter e vir. A terceira afirmação está certa. E o quarto item, o vocábulo exercício recebe acento gráfico por ser uma palavra paroxítona terminada em "o", razão pela qual se enquadra na mesma regra de acentuação de vocábulos como
próprio e município. Bom, vamos por partes. O vocábulo exercício recebe acento gráfico por ser uma palavra paroxítona. De fato, é uma palavra paroxítona. Tem a penúltima sílaba mais forte. Exercício, tá? Tem aqui a penúltima sílaba mais forte. Mas não é acentuada por ser uma paroxítona terminada em O. Existem várias paroxítonas terminadas em O que não são acentuadas. Se fosse assim, casaco. Casaco é uma paroxítona terminada em O, mas não é acentuada. Então, exercício, próprio e município são palavras acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. É essa a regra, não é terminada em O, não, é terminada em ditongo, tá? Ah, professora, eu posso classificar essas palavras como proparoxítonas? Tradicionalmente são paroxítonas terminadas em ditongo, mas também podem ser classificadas como proparoxítonas eventuais ou acidentais. Isso quer dizer que o ditongo lá do final pode ser transformado em um hiato, tanto faz. As duas classificações estão corretas, tá bom? Mas é uma paroxítona aqui, tradicionalmente uma paroxítona terminada em ditongo, não em O. Então, o item 4 está errado. Estão certos os itens 2 e 3. Vamos procurar a alternativa correta. Está correto o que se afirma em 2 e 3 apenas. Questão 4, a alternativa correta é a letra C. Vamos para a quinta questão da nossa superaula especial, superaula de número 50, com os assuntos que mais caem nas provas de língua portuguesa. E aí a gente tem, claro, uma questão sobre hífen. O vocábulo autodeclaração não possui hífen, assim como os vocábulos das alternativas a seguir, exceto. Então, aqui a gente vai procurar uma palavra que deveria ter sido grafada com hífen e não foi. Letra A, manda-chuva. Letra B, dia a dia. Letra C, paraquedas. Ou letra D, marca-passo. Eles já colocam manda-chuva logo na primeira alternativa aqui, que é para o candidato olhar para essa palavra e falar assim, não é possível que tá certo, né? Manda-chuva tem hífen com certeza. Só que não. Não tem, professora, não tem. Não tem. Porque entendeu-se que essa palavra já perdeu a noção de composição e que o uso tudo junto, né? Esse uso já consagrou essa palavra escrita dessa forma. Manda-chuva é tudo junto. Pode ficar chocado, porque eu também me choco toda vez que eu vejo essa palavra assim, sem hífen, gente. Vocês também acham muito estranho? Eu acho muito estranho. Assim, todas as vezes que eu fico estudando as regras de hífen, fico resolvendo as questões sobre o uso do hífen, eu fico em choque com algumas regras. Esse é um assunto polêmico, viu? E que eu, sinceramente, não gosto tanto, porque são muitas regras, muitas exceções. Fato é que se você estuda, resolve muitas questões sobre o uso de hífen, você, no dia da sua prova, já vai estar familiarizado com a maioria das regras e são as regras que sempre caem nas provas. É por isso que eu escolhi essa questão aqui que dá para eu falar sobre várias regras para você. Então veja, manda-chuva, já pode saber que manda-chuva é tudo junto, sem hífen, se aparecer lá no dia da sua prova, manda-chuva, você vai se lembrar de mim falando. Manda-chuva é um absurdo? É um absurdo que não tenha hífen, mas não tem, né? Fazer o quê? As regras não dependem de mim, nem da minha indignação, infelizmente. Então, manda-chuva, tá certo, tudo junto, sem hífen. Uso consagrado já perdeu a noção de composição. Dia a dia. Expressões formadas por palavras repetidas e que tem aqui, ó, uma preposição ligando essas palavras, não tem hífen. Então, dia a dia não tem hífen. Dia a dia, cara a cara, sol a sol, tudo sem hífen. Paraquedas. Olha, geralmente
As palavras formadas com para, flexão verbal, né? Esse para aqui é uma flexão verbal, é a flexão do verbo parar, é de parar a queda. Então, geralmente, se nós temos a flexão do verbo parar mais um substantivo depois, essa palavra se escreve com hífen. Mas, aí vem a exceção, né? Paraquedas perdeu a noção de composição e o uso consagrou sem hífen. Então, paraquedas e seus derivados não têm hífen. Paraquedas, paraquedista, paraquedismo, tudo sem hífen, tá? Agora, se você vai escrever para-choque, é com hífen, beleza? Que mais que é sem hífen? Quando para não for uma flexão do verbo parar. Quando ele for um prefixo, como paramilitar e paranormal. Então, nessas palavras, paramilitar e paranormal, não tem hífen, porque para não é flexão do verbo parar, mas um prefixo. Quando é flexão do verbo parar, geralmente tem hífen. Só paraquedas e seus derivados que não tem hífen, porque é uma exceção. Aqui eu uso consagrado, perdeu a noção de composição, essas coisas todas, tá bom? Então, paraquedas sem hífen. Só nos resta letra D, marca-passo. Marca-passo é uma palavra formada por justaposição, marca mais passo, são duas palavras que se juntam para formar uma terceira palavra. Então, como é uma palavra formada por justaposição, ela é escrita com hífen, é um dispositivo que se coloca no organismo, né, para monitorar o batimento cardíaco. Marca-passo é com hífen. Questão 5, alternativa que deve ser assinalada é a letra D, por estar errada. As outras estão certas. Sexta questão. Dada as orações. 1. É a estrada porque costuma passar. 2. Os motivos por que desistir não importam agora. 3. Ninguém explicou o porquê de tanta confusão. E 4. Alice e Amanda não vieram à festa. Sabe por quê? O uso dos porquês está correto em letra A, em todos os itens, letra B, apenas nos itens 1 e 3, letra C, apenas nos itens 1 e 2, ou letra D, apenas nos itens 2 e 4. E aí, qual a alternativa correta? Uma questão sobre o uso dos porquês que confunde muita gente, né? Vamos lá. Esse é outro assunto, viu, gente? Que se você for um decoreber, ou seja, eu decorei ali que porque junta no meio da frase, porque separado é no começo da frase, e aí eu vou acertar todas as questões. Não. Você decorou assim, você vai acertar algumas questões, algumas, tá? Mas isso não vai resolver todos os casos e pode, provavelmente, né? Não só pode, mas provavelmente essa decoreba aí vai fazer com que você erre, com que você caia em pegadinhas. Portanto, preste atenção aqui, você sempre precisa analisar o contexto. É a estrada porque costuma passar. Aí você decorou assim, o porquê no meio da frase é sempre junto. Já sei, daqui tá errado. Vai errar a questão. Esse porquê no meio da frase é a preposição por e o pronome relativo que eu consigo trocar esse porquê por pela qual. Veja que pela qual são duas palavras. É a estrada pela qual, né? Eu vou escrever esse pela qual separadamente. Então, é a estrada por que costuma passar. Então, esse porquê aqui está certo, é preposição mais pronome relativo, que inicia uma oração subordinada adjetiva. Pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva. Então, item 1, certo. 2. Os motivos por que desistir não importam agora. Esse porquê junto aqui no meio da frase está errado também. Não é uma conjunção causal. Eu não consigo trocar por pois. Os motivos pois desistir não importam. Eu consigo trocar por os motivos pelos quais.
pelos quais. E aí, é o mesmo caso do primeiro item ali da primeira frase. Nós temos preposição mais pronome relativo. Os motivos por que, separado e sem acento. Desistir não importam agora. Eu desisti por motivos, tá? Os motivos não importam agora. Então, o 2 tá errado. 3. Ninguém explicou o porquê de tanta confusão. Aqui nós temos porque junto e com acento, que tem sentido de motivo. Ele é um substantivo. Eu sei que é um substantivo porque eu posso colocar um determinante antes dele. Veja, o que nós temos aqui? Um artigo definido, o porquê. Eu posso falar este porquê, um porquê. Então, se eu consigo colocar um determinante antes, é um substantivo. Se é um substantivo, é uma palavra só e com acento. Beleza? Então, o 1 tá certo, o 3 tá certo também. E o 4? Alice e Amanda não vieram à festa. Sabe por quê? Esse porquê que faz uma pergunta, mas está no final da frase, o porquê no final da frase ou sozinho, ele é separado e com acento circunflexo. Então aqui faltou um acento. Então é assim: sabe por quê? Com acento. Porque sozinho ou no final da frase é com acento. Então o 4 também está certo. O uso dos porquês está correto em 1 e 3, né? Em 1 e 3, apenas nos itens 1 e 3. Alternativa correta, letra B. A 7ª questão mistura colocação pronominal e crase. Vamos à questão. Considere as frases. Então, a primeira aqui, nós temos as opções viam-se ou se viam. Viam-se ou se viam só as folhas que certamente apareciam. A espuma subia, lambendo ribanceiras que se desmoronavam. Primeira frase. Segunda frase. Por enquanto, a inundação crescia, matava bichos, chegava a ou as, aqui temos opções com acento e sem o acento que indica crase, chegava a grotas e várzeas. Terceira frase, não anunciava-se ou se anunciava o perigo da seca imediata, que aterrorizava a família durante meses. E a última frase, para assim a vitória, Deus não permitiria tal desgraça àquelas pessoas. E aqui temos versões de aquelas com o acento que indica crase e sem o acento que indica crase. Qual alternativa completa, correta e respectivamente essas frases? Vamos analisar as frases. Aqui, gente, viam-se ou se viam, só pode ser viam-se. Por quê? Porque não posso começar uma frase com pronome oblíquo, não posso. Se a frase começa com o verbo, vai ocorrer ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo. De acordo com as regras de colocação pronominal, não posso começar a frase com pronome oblíquo, tá? Então, viam-se só as folhas que certamente apareciam. Segunda frase. Por enquanto, a inundação crescia, matava bichos, chegava a grotas e várzeas. Aqui, duas opções são válidas. Eu posso completar apenas com a preposição a, exigida pelo verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar, só a preposição a. E aí, se for o a sozinho, é sem o acento que indica crase, porque aí é só a preposição. Ou eu posso completar também com as, com o acento que indica crase, aqui no plural. O que isso significa? Significa que eu tenho a preposição exigida pelo verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar, mais o artigo definido a que está acompanhando os substantivos grotas e várzeas, tá? Então, chegava às grotas e várzeas. Se eu opto por colocar o as aqui,
eu estou especificando o substantivo grotas, tá? Então, e aí quer dizer que tem preposição mais artigo definido. Então, veja, ou é o a sozinho, sem um acento grave, que indica crase, ou é o as com o acento que indica crase aqui no plural. As duas possibilidades estão corretas. Então, já vou colocar aqui, viam-se, viam-se e viam-se. Já vou eliminar esse aqui. O as pode ser. O as, se tiver com S, tem que ter o acento que indica crase, então não pode ser esse. O a sozinho, sim, que é só a preposição. O a com acento que indica crase, não. Tá? Então, ou é só preposição, ou é preposição mais artigo, e aí com acento que indica crase. Próxima frase. Não se anunciava. Não posso falar não anunciava-se. Por quê? Porque eu tenho o advérbio de negação não aqui, que é um fator de próclise. Ele atrai o pronome para antes do verbo. Não se anunciava. Aqui, ó, é um fator típico de próclise. Você começou a estudar as regras de colocação pronominal, você já tem que saber que o não é uma palavra atrativa, que puxa o pronome para antes do verbo, é fator de próclise. Então, é não se anunciava, não é não anunciava-se. Já vou marcar aqui, não se anunciava, se anunciava e se anunciava. Já temos, né? Mas é claro que a gente vai analisar a última frase. Para sim a vitória, Deus não permitiria tal desgraça àquelas pessoas. Deus não permitiria algo, o tal desgraça é objeto direto, a alguém, a. Então, aqui eu tenho o a, preposição exigido pelo verbo permitir, mais aquelas. Então, o que vai acontecer aqui? Essa preposição a vai se unir à letra A, que começa o pronome demonstrativo aquelas. E é por isso que eu preciso colocar o acento grave, que indica crase aqui. Esse acento grave é obrigatório nesse contexto, porque eu tenho a preposição e ela se encontra com o a de aquelas. E aí eu vou fazer uma observação muito importante, porque a questão poderia ter trazido da seguinte forma, e muitas estão trazendo assim, tá? Em vez de pessoas, poderia ter posto homens. Deus não permitiria tal desgraça àqueles homens. E mesmo se fosse homens, que é um substantivo masculino, ocorreria crase. Eu tô vendo muita questão de concurso assim, gente, muita. Então você precisa saber, tá? Aqueles homens. Por quê? Porque aí o candidato olha para esse contexto e fala assim: homens é uma palavra masculina, aqueles é um pronome masculino, então não vai ocorrer crase antes de palavras masculinas. Mas aí é que você se engana, porque nesse caso aqui, a crase não é a fusão entre preposição mais artigo feminino. A crase é a fusão entre o a, preposição, mais o a de aqueles ou aquelas, tá? Então, por isso ocorre crase sim, mesmo que aqui seja uma palavra masculina, beleza? Já deixei esse adendo aqui, porque pode ser que no dia da sua prova o substantivo não seja feminino, seja masculino. E aí você já tá esperto, porque você assistiu a minha aula. É bom, né? Então, veja, o aquelas com o acento que indica crase. Então, a alternativa correta só pode ser a letra D, nessa questão que mistura colocação pronominal e crase. Eu quero saber se vocês estão achando as questões fáceis ou difíceis. Qual assunto, para você, qual assunto é o mais difícil nas provas de língua portuguesa? E é muito importante que você me conte aqui nos comentários, porque isso pode nortear a minha produção de conteúdo. Então, é muito importante que você me conte quais os assuntos você considera mais difíceis de língua portuguesa.
Beleza? Vamos agora para a oitava questão. Oitava questão, uma questão sobre concordância verbal, e esse tipo de questão tem sido cada vez mais frequente nas provas de concursos públicos. Eu vou ensinar você a resolver. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma padrão de concordância verbal. Letra A. Sempre houveram crianças interessadas nas histórias de avós que já morreram. Letra B. Registram-se em diários, cadernos e álbuns fotográficos as histórias de muitas famílias. Letra C. Existem famílias cujos membros gostam de conversar sobre seus antepassados. Letra D. É comum que apareça nos mais diferentes relatos de família histórias de muito sofrimento. E letra E. É interessante que os mais velhos procurem contar aos mais novos histórias de família. Bom, vamos encontrar a única alternativa correta. A letra A já começa com um clássico de concursos públicos, que é o verbo haver com sentido de existir. O que você precisa saber? Como um mantra, grave, grave, grave na sua cabeça. O verbo haver com sentido de existir é impessoal. Ele não tem sujeito e por isso ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, sempre houveram crianças? Não. Sempre houve crianças interessadas nas histórias de avós que já morreram. Verbo haver. Ah, mas não precisa concordar com crianças, professora? Não, não vai concordar com crianças, porque crianças é o objeto direto, não é o sujeito. O verbo não concorda com o sujeito? Então, se criança é o objeto direto, não tem com o que o verbo concordar, já que ele não tem sujeito. Sempre houve crianças interessadas. Letra B. Registram-se em diários, cadernos e álbuns fotográficos as histórias de muitas famílias. A letra B é muito interessante, porque nós estamos diante de uma oração na voz passiva sintética. E esse tipo de oração cai muito em concursos públicos. Cai em questões sobre vozes verbais, em questões sobre tipos de sujeito, em questões sobre concordância verbal, em questões sobre função da palavra ser. Então, você precisa conhecer essa estrutura aqui, identificar esse tipo de estrutura. Registram-se as histórias de muitas famílias. Vamos até tirar tudo isso aqui, ó. Registram-se, pode tirar para você analisar. Isso daqui é uma adjunta adverbial, tá? De lugar. Registram-se onde? Em diários, cadernos e álbuns fotográficos. Registram-se as histórias de muitas famílias. Essa estrutura está na voz passiva sintética ou passiva pronominal. Isso quer dizer que o termo as histórias de muitas famílias é o sujeito da oração. Se é o sujeito, o verbo vai concordar. Histórias aqui é o núcleo do sujeito. Histórias vai concordar com o núcleo do sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural também. Então, aqui, o verbo no plural registram-se está correto. A letra B é o nosso gabarito. Professora, como você sabe que aqui é voz passiva sintética e não voz ativa com sujeito indeterminado? Eu sei porque se é a passiva sintética, eu consigo passar para a voz passiva analítica. Registram-se as histórias. As histórias são registradas. Se eu consigo passar para a voz passiva analítica, quer dizer que aqui é a voz passiva sintética. Que esse ser aqui é um pronome apassivador ou partícula apassivadora, que as histórias de muitas famílias é o sujeito da oração e que, portanto, o verbo deve concordar com o sujeito. A alternativa B é a alternativa que deve ser assinalada, está correta. A concordância estabelecida nessa frase. Vamos ver as demais alternativas. Letra C.
Existe famílias? Não, existem famílias, existem. Professora, mas o verbo haver com sentido de existir fica no singular, por que que o verbo existir vai para o plural? Porque aí o verbo existir é pessoal e tem sujeito. O sujeito é o termo famílias. Então, existe família, existem famílias. E se fosse o verbo haver, é há famílias, aí seria no singular, tá? E aí muda a estrutura sintática da oração. Mas é o verbo existir, então ele deve estar no plural, concordando com seu sujeito, famílias. Existem famílias cujos membros gostam de conversar sobre seus antepassados. Letra D. É comum que apareça nos mais diferentes relatos de família, que de novo colocando um adjunto adverbial para confundir você, para separar o sujeito do verbo, eles deixam o sujeito bem longe do verbo, que é para você não conseguir identificar e fazer confusão ali na hora. Então veja, pode tirar isso daqui. É comum que apareça histórias de sofrimento, é comum que apareçam, porque são as histórias de sofrimento que aparecem, histórias. O sujeito do verbo aparecer é o termo histórias, que está no plural. Então, é comum que apareçam histórias de sofrimento. E a gente pode voltar ao adjunto adverbial aí, para você não fazer a confusão. É comum que apareçam nos mais diferentes relatos de família, histórias de sofrimento. É comum que apareçam histórias de sofrimento. Beleza? Então, a letra D também está errada. E a letra E. É interessante que os mais velhos procurem contar. Aqui o sujeito está bem pertinho do verbo, a gente nem pode considerar isso daqui como difícil, né? Que os mais velhos procurem? Não, né? É interessante que os mais velhos procurem contar aos mais novos histórias de família. Então, aqui a única alternativa correta é a letra B. Questão 8, alternativa B. Eu vou tirar esse riscadinho daqui, ó, para você não achar que a alternativa está errada. Registram-se em diários, cadernos e álbuns fotográficos as histórias de muitas famílias. É a única frase que está correta na questão 8. E aí, você pode estar pensando, professora, quanta informação! Você falou sobre as funções do ser, você falou sobre sujeito, você falou sobre vozes verbais, você falou sobre verbo impessoal. Meu Deus, quanta coisa para gravar tudo, eu não consigo. Calma. Primeira coisa que você precisa fazer é ter calma. Porque língua portuguesa realmente são muitos assuntos, né? Você pega ali o edital, aquela lista enorme de assuntos. Como você vai estudar? Como você vai fazer para gravar todo esse conteúdo? Você vai estudar do jeito certo. Porque muita gente estuda, estuda, estuda e não evolui. Por quê? Porque está estudando errado. Acorda um belo dia, fala assim: ah, hoje eu vou estudar crase, hoje eu vou estudar vozes verbais. Do nada, do nada. E aí estuda e continua errando as questões. Por quê? São assuntos que precisam de uma base antes. Você não pode estudar crase sem ter estudado antes as classes de palavras, sem ter estudado regência. Não dá para decorar os 10 mandamentos de crase e achar que vai acertar na prova. Não é assim que se estuda a língua portuguesa. Você precisa seguir uma ordem para progredir, não tem mágica, tá? Você precisa sentar, estudar na ordem certa, fazer as questões certas, estudar com questões que tenham o gabarito comentado, que tenha a explicação passo a passo, para você aprender enquanto resolve as questões. Então, tudo isso você encontra no curso Português Completo, meu curso do básico ao avançado. Se você está estudando para concurso público e estuda de forma séria, quer passar? Se quer passar, precisa estudar de forma séria, tá? Conheça o Português Completo, o link está na descrição deste vídeo. Agora vamos para a nona questão. Questão 9. No trecho,
A frase de abertura de Orgulho e Preconceito de Jane Austen não era apenas uma crítica ao mercado matrimonial da Inglaterra do século XIX, mas também uma das mais reconhecidas da literatura inglesa. As expressões destacadas estabelecem juntas sentido de. As expressões destacadas não era apenas, mas também. Letra A, oposição. Letra B, alternância. Letra C, conclusão. Letra D, adição. Ou letra E, explicação. Por que eu trouxe essa questão para a nossa super aula com os assuntos que mais caem em provas de língua portuguesa de concursos públicos? Porque se o candidato decora as listas de conjunções, ele bate o olho aqui em mas e já fala assim: ah, é oposição. É oposição porque mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, inicia orações adversativas que expressam adversidade, oposição. E aí o candidato vai errar essa questão, porque não analisou o contexto, não entendeu o sentido da frase. Então, veja, a frase de abertura não era apenas uma crítica ao mercado matrimonial, mas também uma das mais reconhecidas da literatura inglesa. Então, a frase de abertura de Orgulho e Preconceito, da obra Orgulho e Preconceito, ela era duas coisas. Ela era uma crítica ao mercado matrimonial e uma das mais reconhecidas da literatura inglesa. Então veja, aqui o não era apenas, mas também está somando duas informações. Era isso e aquilo. Então, se é soma, não é oposição, é adição. Então, essa estrutura não era apenas isso, mas também outra coisa, expressa adição, porque une duas informações, une dois elementos. Foi por isso que eu achei importante trazer essa questão aqui para esta super aula. Questão 9, alternativa D, adição. Não é oposição, não é alternância, não é conclusão, nem explicação. É adição, é soma. Letra D. E a 10ª e última questão da nossa super aula de resolução. Hoje uma super aula especial com questões selecionadas, escolhidas a dedo, sobre os assuntos que mais caem em provas de concursos públicos. Estamos diante de uma questão sobre regência. Vamos lá, assinale a alternativa incorreta. Letra A, Sandro assistiu ao filme no cinema perto da casa dele. Letra B, obedeceu às regras e deu tudo certo. Letra C, Ana preferiu café a chá. Letra D, simpatizou com o professor. E letra E, Antônio visou o cargo e conseguiu. Eu escolhi, quando eu digo que as questões, né, são escolhidas a dedo, é porque eu trago questões com as quais você consegue aprender mais. Aqui são verbos, né? Essas alternativas trazem verbos que aparecem muito nas provas de concursos públicos, muito. Os verbos assistir, obedecer, preferir, visar, são verbos assim, sempre estão lá. Então você precisa saber, precisa conhecer, beleza? Então vamos lá. Antes de resolver, comente aqui para mim, qual alternativa você marcaria? Qual é a incorreta? Comente aqui antes da minha resolução. Quero ver quantas pessoas vão acertar esta questão. A última da nossa super aula especial. Bom, letra A, Sandro assistiu ao filme. Ai, quem fala assim, professor, assistiu ao filme? Pouca gente mesmo. Pouca gente. Não tem problema que você fale Sandro assistiu o filme. Você pode falar desse jeito, você pode escrever para os seus amigos desse jeito. Mas se você presta concurso público, você precisa saber que o verbo assistir
com sentido de ver, né? Ele é um verbo transitivo indireto e exige a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa, tá? Então, aqui a letra A está certa. Sandro assistiu ao filme, não o filme. Se fosse a peça, aí ocorreria a crase, ó. Sandro assistiu a peça no teatro perto da casa dele. Então, aí ocorreria a crase. É bom você saber. Eu gosto de pontuar coisas que poderiam aparecer aqui na prova, mudando um pouquinho o contexto para que você esteja preparado para a prova, né? Aí, obedeceu às regras. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto também e exige a preposição a. Nesse caso aqui, obedeceu a mais as regras igual obedeceu às regras com acento que indica a crase, com acento que indica que aqui existem duas palavras, preposição e artigo. Letra C. Ana preferiu café a chá. Professora, que estranho, eu falo que eu prefiro uma coisa do que outra. Ana preferiu café do que chá. Se você, de novo, presta concurso público, se você circula em ambientes formais de comunicação, se você está escrevendo ali no seu ambiente de trabalho, você precisa saber que o verbo preferir não admite a estrutura do que. Ninguém prefere algo do que outra coisa. Prefere algo a outra coisa. Então, Ana preferiu café a chá. Está, então, B certo, C certo também. Letra D. Simpatizou com o professor. Verbo simpatizar também é um verbo transitivo indireto. Aqui é o verbo preferido, esqueci de colocar, que é verbo transitivo direto e indireto. Prefere algo, objeto direto, a alguma coisa, objeto indireto. Verbo simpatizar, transitivo indireto, exige a preposição com. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Veja, simpatizar, não é simpatizar-se, tá? Não é pronominal. Simpatiza com alguém. Então, aqui também está certo. Simpatizou com o professor. E, por fim, letra E. Antônio visou o cargo e conseguiu. Aqui nós temos o verbo visar com sentido de ter como objetivo, objetivar. Ele teve como objetivo o cargo e conseguiu. O verbo visar, eu vou até colocar aqui, porque ele cai muito nas provas, gente, cai muito. Então, o verbo visar, ele pode ter sentido de olhar, e aí é um verbo transitivo direto, sem preposição. Ele pode ter sentido de vistar, de colocar visto, né, de assinar. Também é um verbo transitivo direto, sem preposição. E ele pode ter sentido de objetivar, de ter como objetivo, de ter como finalidade. Objetivar. E aí, ele é tradicionalmente um verbo transitivo indireto e ele exige a preposição a. Então, aqui o correto seria: Antônio visou ao cargo. Vou até colocar aqui. Visou ao cargo, tá? Com a preposição a, porque verbo transitivo indireto, ao cargo, objeto indireto com a preposição, porque ele tinha como objetivo o cargo que ele conseguiu. E por que, professora, você falou que ele é tradicionalmente um verbo transitivo indireto? Porque atualmente alguns dicionários já admitem o verbo visar, com sentido de objetivar, como transitivo direto também, sem preposição. Ah, professora, como é que eu vou saber qual é a abordagem da banca? Você vai saber olhando para o contexto, né? Porque você olha assim, se você estudou os outros verbos, você vê que os outros verbos não admitem discussão.
Então, as letras A, B, C e D estão corretas, sem discussão, não tem brecha. Então, a letra E, você lê a letra E e você entende que a banca entende o verbo visar, com sentido de objetivar, como transitivo indireto. Professora, cabe recurso? Não, não cabe. Não cabe. Então, a alternativa que deve ser assinalada é a letra E, porque deveria ser visou ao cargo. Aí, quando eu digo que alguns dicionários já trazem o verbo visar com sentido de objetivar também como objeto, como transitivo direto, é para que você tenha isso em mente e não fique surpreso diante de algumas questões. Por exemplo, a banca Sebrasp já colocou o verbo visar com sentido de objetivar como transitivo direto ou como transitivo indireto, como as duas possibilidades. Então, para o Sebrasp, tanto faz, pelo menos naquela questão, naquela ocasião, tá? Então, é importante que você saiba que existe essa outra abordagem, mas que, para a maioria das bancas, ainda neste momento, né, o verbo visar com sentido de objetivar é transitivo indireto, porque é assim que diz a tradição gramatical, tá? Então, você vai tomar isso você vai considerar dessa forma nos seus estudos, mas tenha em mente que existe aí um processo para que ele como transitivo direto também seja aceito, tá? É importante você saber isso também. Mas aqui na questão 10 não tem discussão. É a única alternativa errada, a letra E, e a que deve ser assinalada. Chegamos ao fim da nossa super aula de número 50, uma aula muito especial, super aula super especial, com os assuntos selecionados. Eu espero que você tenha gostado da seleção das questões, da seleção dos assuntos e que tenha aprendido muito ao longo desta super aula, tenha entendido tudinho. Até a próxima, tchau, tchau!